Vamos fazer uma festa para os evangélicos. E aí, será que vai muito? Será que vai pouco? Numa festa onde 2 crentes a juntar, só tem mais uma presença que é necessária, é a de Deus. Eu não sei como foi o seu culto da hora que o pastor Jaelderson deu abertura até agora, mas se você achar que o culto está sendo ruim, a culpa é sua, porque culto é individual. Eu talvez nessa manhã seja só aquele menininho que tinha 5 pães e 2 peixes, e na mão do Senhor foi o suficiente para alimentar o povo. Eu tenho uma palavra que eu creio que é o Senhor quem me concedeu, mas talvez eu olhe para a minha vida e fale assim: Senhor, eu nem sou digno, tem tanta gente aqui maior que eu, com condições melhores que eu. Quantos pastores tem aqui que poderiam falar? Mas o Senhor me deu essa oportunidade. Mas eu creio que aquele que preparou 2 pães, 5 pães e 2 peixes, e com ele alimentou a multidão, se você ouvir a palavra que vai ser transmitida através de mim, Deus pode saciar uma sede e uma fome na sua alma nessa manhã. Amém? Eu queria te convidar, você que trouxe, abre a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 5. É um texto muito conhecido da Bíblia sobre a pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra: E apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai ao alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, tão grande que as suas redes se romperam. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundavam. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmão Dinei, faça favor aqui um minuto. Eu li o texto, mas antes de pregar, o Espírito Santo me incomoda para te pedir para orar por mim. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estendam a mão para esse Filho de Deus, que o Senhor colocou ele nesse momento para falar com todos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, eis aqui o teu filho, Pai, aquele que o Senhor trouxe neste lugar para trazer a tua palavra, Pai. Coloca, Pai amado, no coração dele aquilo que o Senhor tem para falar para todos que aqui estão, ó Deus. Fala com o seu filho primeiro, Senhor. Dê a ele a autoridade que o Senhor tem na vida dele, Deus. Coloca a sua presença, Pai, faz o possível na vida do teu filho, ó Deus. Coloca, Pai amado, toda a sinceridade aqui neste momento, Pai.
abençoe grandiosamente cada dia mais e que o Senhor possa falar ao coração de todos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido da Bíblia. Ele fala que Jesus chegou na beirada do mar e tinham 2 barcos. Tinham 2 barcos. Ele propositalmente entrou no barco de Pedro. Mas ele também podia ter entrado no outro barco, sim ou não? A partir do momento que Jesus entra no barco de Pedro, Pedro também tinha liberdade de falar com ele assim: ô patrão, você não leva a mal não, moço? Mexer com afastar você da praia? Tô pescando a noite inteira aqui, não peguei um lambari, rapaz. Você quer que eu ainda fique aqui debaixo do sol quente, te escutando falar para esse povo aí que eu não sei nem quem é? Só que Pedro, por algum motivo, obedeceu o Senhor. Ele afastou o barco dele da praia para que Jesus ensinasse. Eu até tenho uma dúvida, porque Lucas coloca que Jesus curou a sogra de Pedro antes desse momento. Marcos e Mateus colocam a cura da sogra de Pedro como sendo depois. Então eu não sei bem se essa era a primeira ou a segunda vez que Jesus via Pedro. Mas eu sei que quando a presença de Jesus chegou no barco de Pedro, ele não ousou retrucar o Senhor. Ele não falou com ele que estava cansado, ele não deu desculpas. Deixa eu te falar um negócio. Será que alguma vez Jesus já tentou entrar no barco de alguém aqui? Será que Jesus já quis te afastar da praia, falar com você assim: vamos ali um pouquinho, me ajuda a fazer o que eu preciso? Porque nós somos aqueles que hoje têm o poder de ajudar o Senhor na propagação do Evangelho. Mas muitas vezes nós somos cheios de desculpas. Ah, Senhor, eu não posso porque minha agenda está cheia. Senhor, eu não posso porque eu marquei outro compromisso. Senhor, eu não posso porque as minhas vendas estão aumentando. Senhor, eu não posso porque como eu vou falar com os outros se na minha casa há dificuldade? Pedro não deu desculpas. Só que eu gosto da Bíblia porque a Bíblia às vezes nos mostra as verdades que a gente não quer admitir. Antigamente eu tinha mania de pensar que se eu pregasse algo extraordinário precisava acontecer, que senão minha pregação não valia nada. Lendo esse texto é simples. Pedro ouviu Jesus pregando, e quando Jesus manda ele ir para o alto mar e lançar a rede, ouvir Cristo já tinha sido o suficiente para fazer Pedro obedecer. Que ele falou assim: eu pesquei a noite inteira. Em outras palavras, ele estava falando assim: eu sou pescador, moço, eu vivo aqui, eu conheço esse mar, e eu sei que tem dia que o mar não está para peixe. Mas ele tinha ouvido o ensino de Cristo e ele falou assim: não, mas sob a sua palavra eu vou lançar as redes. Mas só que lendo o texto, sabe o que é que impressionou Pedro? E Pedro fez Pedro cair de joelho dizendo que era pescador? Não foi o ensino que ele ouviu, foi o sinal que ele viu. Porque quando ele lançou as redes se encheram. É engraçado que quase todo mundo pega esse texto e gosta de pregar a mesma coisa e dizer para as pessoas assim: olha, se você chamar Jesus para o seu barco, ele vai abençoar a sua pesca, e ele vai encher as suas redes, e você vai poder abençoar os outros barcos. Isso é maravilhoso, é uma verdade. Agora, se você for ver o resumo desse texto, não diz que Jesus queria fazer de Pedro um empresário mais bem sucedido. Jesus podia ter feito com Pedro o seguinte: ó Pedro, a partir de hoje eu te abençoo, e toda vez que você lançar a rede ali, ela vai encher, e você vai ser um empresário famoso, você vai com o seu dinheiro abençoar. Não. E ele falou assim: Pedro, sua rede encheu? E agora? Agora que a sua rede está cheia, você é capaz de largar tudo e me seguir? Porque eu tenho para você, não é mais nesse barco. E é interessante que o versículo 11 diz que eles, chegando na praia,
Venderam os peixes e guardaram o dinheiro. Foi isso que diz aí? Eles, deixando tudo, seguiram ao Senhor. Sabe por quê, irmãos, que ter uma vida verdadeira com Deus é difícil? Porque se você entregar uma parte para Ele, ainda não é o suficiente. O problema é que às vezes a gente quer que Deus entre nas nossas finanças, mas na nossa vida conjugal bagunçada, não. A gente quer que Deus abençoe o nosso salário, mas nos obrigar a deixar de ser mentiroso, a gente não quer, não. A gente quer que Deus nos faça ser reconhecido, mas nos fazer abandonar a nossa soberba, aí não. E eu gosto muito desse texto, porque para mim ele é um espelho. Pensa bem nesse texto. Esse texto fala dos discípulos na beirada da praia, depois de uma noite inteira sem ter pescado nada. Jesus chega, entra no barco, e uma palavra de Jesus muda tudo. Abra sua Bíblia comigo agora em João capítulo 21. João capítulo de número 21. Todos encontraram? Quando esse capítulo se passa, Jesus já tinha aparecido aos discípulos depois da sua ressurreição em Jerusalém e falou com eles assim: vão para Galiléia que eu vou encontrar vocês lá. Aí eles desceram para Galiléia. Amém? Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. E saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus disse: filhos, tendes alguma coisa que comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na. Então já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia se despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Então Jesus lhes disse: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. E era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu Simão: sim, Senhor,
tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me mais? Amas-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu por haver Jesus lhe perguntado pela terceira vez: amas-me? Respondeu Simão: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te vestirá, e te levará para onde não queres. E Jesus dizia isso, significando com que tipo de morte ele havia de glorificar a Deus. Então lhe disse: segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava. Na ceia se reclinara sobre o peito do Senhor, e dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Respondeu-lhe Jesus: se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me tu. Presta atenção para você ver nos dois textos que nós lemos, de Lucas 5 e de João 21. Ambos os textos falam de uma noite inteira na qual os discípulos tinham se esforçado muito. Eles pescaram a noite inteira, lançando as redes e tirando as redes, lançando as redes e tirando as redes. E ambas as noites eles não pegaram nada. Em ambas as manhãs seguintes, chegou um homem, Jesus. Na primeira vez, ele entrou no barco de Pedro. Na segunda vez, ele não entrou. Aí talvez você pode falar: seu Lucas, mas é porque no texto aí diz que o barco estava distante da praia uns 200 côvados. Isso é mais ou menos 100 metros. A pergunta é: o que é 100 metros de mar para o Jesus que anda sobre a tempestade? Se ele quisesse entrar no barco, ele entrava ou não? Mas por que ele não entrou? Olha para você ver que coisa interessante. Jesus chega da praia e grita para eles assim: vocês têm alguma coisa para comer aí? Isso dá a impressão de quê? De que Jesus estava com fome, não é? Estava com necessidade. Só tem um detalhe: quando aqueles homens chegam na praia, tinha brasas, um fogo aceso e pão e peixe assado sobre as brasas. A primeira coisa, talvez, que nós precisamos entender é o seguinte: se nós queremos que a nossa rede se encha, tem que haver uma palavra do Senhor. Se você já tentou de tudo e não dá certo, se você conseguir uma palavra do Senhor, ela vai mudar toda a sua história. Só que tem um detalhe: quando Jesus chega na praia na primeira vez, eles já estavam na praia, mas eles estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Quem aqui já pescou de rede ou de tarrafa sabe disso. Tem uns peixes que embolam, né, que tem de vez em quando um graveto, e uma rede que era para ter uma área, por exemplo, de 10 metros quadrados, ela embola toda e não tampa nem 1 metro quadrado, não é isso? Ou então ela fica com um buraco grandão, e os peixes passam pelos buracos. Talvez você, em muitas coisas da sua vida, você está nessa situação hoje, na beirada da praia, dizendo: é Deus, eu desisto, eu cansei. Eu vou embora porque o que eu podia fazer eu já fiz. Deixa eu te dar só um palpite: se você não for pescar mais essa noite, não tem problema, mas não deixe
de lavar as suas redes. Lavar as suas redes é você chegar na sua casa à noite e falar assim: Deus, tudo que eu podia fazer hoje eu fiz e ainda não deu certo, mas eu estou aqui de joelho diante do Senhor, dizendo que eu vou viver preparado para a oportunidade que o Senhor me der, porque no dia que o Senhor me der a oportunidade, se a minha rede estiver embolada, não vale nada. E muitas vezes nós temos sido frustrados, não é nem porque Deus não nos deu a palavra, é porque nós não estávamos prontos para viver a oportunidade que Ele deu, porque nós não lavamos as redes. Talvez, irmão, lavar a rede é mais difícil do que pescar a noite inteira, porque quando a rede está na água, tem aquele sentimento assim: não, vai dar certo, vai dar certo. Agora, quando você já está na beirada da praia e dá assim, mais uma vez, eu estou indo para casa sem nada. É nessa hora que um homem de fé pode se destacar, dizendo ao Senhor: Deus, essa noite não deu, mas eu não vou dormir sem falar com o Senhor, eu não vou dormir sem ler a Tua palavra, eu não vou dormir sem preparar as minhas redes, porque se o Senhor me der uma oportunidade, eu vou estar pronto. A segunda coisa que me chama a atenção é que Jesus também gosta de pegar uns caras que são experts na coisa. Jesus pegou nessa noite um pescador que não tinha nada e fez ele achar peixe no mar ao léu. Um dia também Jesus surpreendeu um mestre-sala, um cara especialista em vinho. Jesus deu ele um copo que era água, mas era o melhor de todos os vinhos. Sabe o que muitas vezes nos impede de viver o propósito do Senhor para as nossas vidas? A nossa arrogância. De dizer assim: Senhor, disso aí eu já entendo, o que eu podia fazer eu já fiz. Imagina se Pedro fala com Jesus nessa noite: Senhor, você não está entendendo não. Eu já varri esse mar com a rede, e eu conheço esse mar. Hoje não dá para peixe. Só que de vez em quando, Jesus vai ter que fazer você engolir a sua arrogância e fazer com que você veja um sinal sobrenatural, para você saber que Ele não depende de mim, Ele não depende de você, Ele só depende da nossa obediência. O sobrenatural é coisa dEle. Um sinal pode marcar uma pessoa. Pedro havia ouvido a pregação de Jesus, mas após ver os 2 barcos cheios, e é importante lembrar que são 2, porque Jesus nunca faz uma bênção que abençoa só um. Se você diz que está vivendo a bênção de Deus, mas você não tem abençoado ninguém, eu sinto te dizer, isso não pode ser de Deus. Naquele dia o sinal foi de Deus e encheu não só o barco de Pedro, encheu o outro também. Ao ver o sinal, Pedro se prostra e fala com Jesus assim: Mestre, se aparta de mim, que eu sou um pecador. Talvez isso é uma coisa maravilhosa que se acabou no nosso tempo. Hoje em dia tem gente que diz que encontrou Jesus, mas ele nunca foi convencido do seu pecado, ele nunca foi convencido da sua iniquidade e está achando que encontrou foi Jesus. Mas irmão, não tem como você encontrar Jesus e não descobrir que se Ele está na sua vida é só por misericórdia, não pode haver mérito, porque nenhum de nós vale nada. Quando a luz chega, a primeira coisa que ela mostra é a imperfeição, é a sujeira. A prova diz que a Bíblia conta a parábola da mulher que perdeu uma dracma. A primeira coisa que ela fez foi acender a luz na casa dela e depois varrer a casa, porque isso é o que Cristo faz. Quando a luz entra, ela mostra a sujeira,
mas a palavra do Senhor é a vassoura que pode varrer os nossos corações, para que então valores que haviam sido perdidos possam ser redescobertos. Mas se o Senhor não estiver na nossa vida, não dá. E naquela manhã, Jesus havia feito um convite para Pedro. Jesus falou assim: Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. Onde que ele encontrar mais homem para pescar então? No mar, dentro do barco, de noite ou na cidade? Na cidade, não era? Então Jesus já estava falando com Pedro assim: Pedro, você foi valente até aqui. Eu aprovei o seu trabalho aqui, mas o seu trabalho aqui acaba hoje. Eu tenho coisas novas para você. Só que é muito fácil eu virar e falar assim que Pedro depois voltou atrás. A pergunta é: se o Senhor estiver falando com você hoje assim, olha, eu aprovo o que você tem feito, mas larga tudo e vai embora, será que é fácil? Será que é fácil, igual o pastor Jaeldas falou aqui? 50 anos na cidade, estabilizado, conhece tudo, faz tudo funcionando. Tem que ouvir Deus falando assim: ó, vai lá para depois da onde o Judas perdeu a bota 3 quilômetros. Mas alguém que conhecer a voz do Senhor e segui-lo, viverá o extraordinário de Deus. O tempo passa. Por 3 anos e meio, Pedro caminha com Cristo. Ele vê milagres sobre milagres. Alguns deles, Pedro era o único dos 3 que viu a transfiguração no monte, e alguns outros sinais, só tinham 3 lá pertinho, e Pedro era um deles. Só que quando Jesus morre, Jesus já tinha aparecido para eles, e falou com eles: eu vou aparecer para vocês na Galileia. Pedro chega lá e tem a brilhante ideia e fala com os discípulos assim: fazer nada, eu vou pescar. Posso te contar um segredo? Talvez esse é o maior desafio da vida dos cristãos. Quando bate uma certa monotonia, é difícil não voltar para lugares e para situações que eram familiares a nós. Talvez você já foi liberto por Deus, talvez você já caminhou com Cristo muito tempo, mas vira e mexe, você volta para o seu barquinho. Eu não sei se o seu barquinho é a pornografia, eu não sei se o seu barquinho é a mentira. Talvez o seu barquinho é uma coisa nobre, talvez o seu barquinho é o seu trabalho, mas é um trabalho que te toma tanto tempo e tanta energia que não te deixa se relacionar com Cristo. E talvez aquilo o Senhor já falou com você, que não é para você mais. Só que tem um detalhe. Na segunda vez, Jesus não entra no barco. Como eu disse a você, entrar no barco para Jesus não era um problema, porque ele sabia andar em cima das águas. Mas talvez ele estava gritando para Pedro assim: ei Pedro, você lembra que um dia eu entrei no seu barco e falei com você que a sua pescaria não era mais aí? Hoje eu estou aqui para te lembrar do que eu te chamei para fazer, e que o seu lugar não é aí, mas eu não vou aí te buscar, você vai ter que vir com as suas pernas. Você agora, Pedro, vai ter que decidir. Só que eu gosto de Pedro, porque da primeira vez ele abandonou o barco na praia. Dessa vez ele abandonou o barco no mar. Ele vestiu a roupinha, caiu dentro d'água e saiu nadando. Talvez muitas pessoas aqui, em algumas situações, já se sentiram abandonados pelo Senhor. Talvez como Pedro se sentiu por um tempo, dizendo: agora que Cristo foi crucificado, tudo acabou. É melhor eu voltar para a minha vida.
Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se Deus te chamou, não desista, não volte. Eu não sei o que Ele vai precisar fazer. Tudo aquilo que o Senhor te pede, na verdade Ele não precisa. Ele não quer encher o seu barco, Ele quer pescar você. Ele não quer saber quantos peixes Ele pode pôr para dentro. Ele está querendo saber se você está disposto a sair do barco e segui-lo. Só que talvez Pedro é meio como eu, sabe? Teimoso, que quer argumentar demais, quer discutir demais. E mais uma vez eu faço questão de frisar para vocês. Jesus chega e pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Mas quando eles chegam, eles veem um fogo na praia, e pão e peixe assado sobre as brasas. Se você for ouvir alguém que andou com Deus, você vai ter que descobrir que isso é uma verdade para todos nós. O Senhor às vezes fala assim: vem que eu quero que você faça tal coisa. Aí a primeira coisa que a gente pensa é: Deus está precisando de mim. Quando a gente vai andando com Ele, você descobre que na verdade Ele já tinha tudo, Ele só nos queria. Ele não precisava do pão de Pedro, Ele não precisava do peixe de Pedro, Ele queria o coração de Pedro. Jesus quer você trabalhando na obra, seja no seu trabalho, na igreja, onde for. Mas quando você tiver a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém, não é porque Deus precisa de você. Ele já te deu o pão, é Ele quem tem para você repartir. Quando Deus te chamar para cantar, para pregar, para fazer o que for, Ele não precisa de você. A Bíblia diz que se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Mas Ele quer você, Ele quer o seu coração. Eu não sei quantas vezes Jesus vai ter que voltar no meu e no seu barco. Talvez nessa manhã Ele está aqui uma vez mais dizendo: desce daí e vem andar comigo. Abandona o seu plano, a sua convicção e vem caminhar comigo. Para de querer pescar os seus peixinhos e vem lançar as redes aos homens, porque é eles que eu te chamei para alcançar. Ah, mas esse Pedro teimoso olha para trás e vê João. Aí ele vira para Jesus e fala assim: ó Deus, Jesus, e o que vai ser desse aí? Você já notou quantas vezes a gente está fazendo o mesmo? A gente vira e fala assim: ah Deus, mas aquele irmão lá o Senhor está abençoando e eu? Ah Deus, mas aquele irmão lá parece que o Senhor ama mais ele e eu? Ah Deus, eu faço o mesmo que o irmão Zé das Couves faz, o trabalho dele vai para frente e eu? Talvez hoje Jesus está repetindo essa pergunta para nós. O que eu quero com ele? O que te importa? Um mineirês simples não é da sua conta. O que eu escolhi fazer na vida dele, através dele, não te interessa. A pergunta que você tem que responder hoje é o seguinte: quanto a ti, segue-me tu. Jesus está aqui hoje mais uma vez, à beirada da praia, olhando as nossas vidas nos nossos barquinhos, querendo saber se nós vamos descer para seguir a Ele e andar com Ele, ou se nós só vamos querer que Ele venha toda vez, encher o nosso barquinho de coisas que não valem nada, coisas que quando os nossos olhos fecharem nessa terra, tudo vai ter acabado. Você pode arrumar riqueza, dinheiro, fazenda, mas se naquele dia Ele não te conhecer, tudo não valeu nada. Mas hoje a rede do Senhor está nesse lugar, e Ele te convida a colocar as mãos nessa rede para pescar homens.
Mas talvez também você vai virar e falar assim: pô, Lucas, mas eu acho que eu já estou mais ou menos nesse estágio aí, Lucas. Eu já fiz de tudo e ainda assim não está dando certo. Eu já larguei meus barquinhos, mas ainda não dá. Pedro também passou por isso. Eu não vou ler por causa do tempo, mas se você puder na sua casa, leia Atos. Você vai perceber, alguns estudiosos acreditam que quando os irmãos se juntaram em Jerusalém, eram em torno de 500 almas. Para orar. E eles tinham que aguardar o Espírito Santo. Mas só que demorou até o Pentecostes, mais ou menos 40 dias. O pastor dessa igreja era Pedro. Nesse tempo, em 40 dias, a igreja do pastor Pedro caiu de 500 para 120. Porque no dia que o Espírito Santo desceu, eles estavam 120 reunidos no cenáculo. E talvez hoje você vire e fale assim: pô, Lucas, eu acho que eu estou nessa fase aí, ó. Porque eu já até larguei tudo, mas tudo que eu faço vem dando errado, eu não tenho visto fruto. Faça como Pedro e aqueles discípulos. Se feche num cenáculo, descubra um lugar de oração e diga ao Senhor: Senhor, eu não saio daqui até ter uma resposta do Senhor. Eu não saio daqui até o Espírito Santo do Senhor me encher. Eu não saio daqui até o Senhor me mostrar qual é a direção que eu devo seguir. Pedro perdeu 380 em 40 dias. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo do Senhor, em 2 pregações, ele ganhou para Cristo 8.000 almas. O mesmo Espírito Santo é vivo, verdadeiro e real hoje. Ele quer nos capacitar para alcançar almas, para transformar a história de São Pedro, para transformar a história de Minas Gerais, desse país. O Senhor, nós somos os pescadores de almas deste tempo. Ele quer nos encher, Ele quer nos capacitar, mas é necessário que nós tenhamos a disposição de, se preciso for, largar os barcos que Jesus encheu. Quem encheu o barco de Pedro as 2 vezes? Jesus. Só que um barco cheio não pode valer mais para nós do que o Deus que enche qualquer barco. O problema é que muitas vezes nós temos nos apegado aos barcos. Talvez o seu barco, o do Tchuca é ser prefeito, o do Felipe é ser pastor, talvez o do outro é ser professor, o meu é ser médico. O problema é que nós não podemos nos apegar aos nossos barcos, por mais que Deus possa ser glorificado neles, mas eles não podem dominar o nosso coração. Eu queria te convidar a ficar de pé. Com a permissão dos pastores que aqui estão, eu gostaria de fazer 2 apelos aqui nesse dia. Tem aqui no nosso meio alguém que já sentiu Jesus na praia tentando entrar no seu barco. Você já foi na igreja muitas vezes, já ouviu muitas pregações, e Jesus já te convidou para servir a Ele, mas você está só assim: não, Jesus, entra no barco do outro, e outro dia só fica no meu. Não, Deus, eu vou ficar no meu barco aqui mais um pouquinho. Tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar a sua vida para Cristo, fazer um compromisso com Ele? Se você tiver, vem aqui. O segundo apelo que eu quero fazer: talvez você é um cristão que ama ao Senhor, mas a verdade é que você não tem conseguido largar o seu barquinho.
Você só consegue orar a Deus pelo seu barquinho? Você só consegue pedir a Deus que encha o seu barquinho? Quando tudo aperta, você volta para o seu barquinho. E talvez hoje, não porque eu preguei, mas porque o Espírito Santo está neste lugar. O seu coração foi ministrado e você quer fazer um compromisso de, sendo no barco ou fora dele, viver de uma maneira melhor para a glória de Deus.